Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jair Bittencourt, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero começar, inclusive, falando da minha frustração, porque ainda há pouco este plenário estava repleto de deputados e deputadas. Agora nós estamos discutindo uma matéria que é da mais alta importância para o Estado do Rio de Janeiro. Lei de diretrizes orçamentárias. É exatamente as diretrizes que irão orientar a feitura da lei orçamentária anual que nós devemos discutir aqui nesta casa, votar e aprovar ou não para o ano de 2020. Então é uma discussão importante, porque esta lei de diretrizes orçamentária, ela já tem que demonstrar por parte desta casa a preocupação que esta casa tem com a superação dos problemas vividos pelo Estado do Rio de Janeiro e, inclusive, quais as formas de superação dos problemas para a gente avançar no movimento de recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. A lei de diretrizes orçamentárias teria que estar sendo discutida aqui. Este assunto é o assunto que cabe a esta Assembleia Legislativa discutir. E aqui as discussões que foram feitas até agora pelos deputados que ocuparam esta tribuna me antecedendo, traz opiniões depois de ler a mensagem do governo, depois de fazer uma análise da mensagem do governo, como eu também fiz, e que nada mudou em relação à forma como se prepara uma lei de diretriz orçamentária, um projeto de lei de diretriz orçamentária. Ora, se tudo que foi feito no governo anterior é condenado, se tudo que foi feito pelo governo anterior é jogado como culpa pela situação que vive hoje o Estado do Rio de Janeiro, de falência total, como é que segue o mesmo método na feitura de um projeto de lei de diretrizes orçamentárias que vai servir exatamente de referência para a elaboração da lei orçamentária anual? Ora, aqui não existe nenhuma diferença entre o que é apresentado e aquilo que foi feito nos anos anteriores. Não tem nenhuma diferença, a não ser a novidade em relação ao programa de demissão voluntária, que vem no seguinte sentido: aqueles servidores públicos que fizeram a opção no programa de demissão voluntária, os cargos dessas pessoas, desses servidores, serão extintos. Quer dizer, então, a novidade que há aqui é a extinção de cargos daqueles servidores públicos, não quer saber qual seja a importância do cargo ou não, inclusive para que haja o funcionamento correto, preciso e perfeito da máquina administrativa. Então, é de acordo com os cargos, a estrutura de cargos da administração do governo do Estado. Ora, se você começa a eliminar esses cargos e eliminar
sem apontar critérios, só dizendo aqueles que optaram pela demissão voluntária, automaticamente o cargo que era ocupado por ele será extinto. É a única novidade que tem. Porque se você ler todo outro conteúdo da mensagem, você não vai encontrar nada diferente daquilo que foi apresentado nesta casa como mensagem do Executivo. Lei de diretrizes orçamentárias em 2018, 2017, 2016, 2015 e por aí vai. Ora, se a forma como a lei orçamentária era feita e se a forma como a lei orçamentária aprovada por esta casa de nada adiantou para melhorar a condição financeira do Estado do Rio de Janeiro, então por que está se repetindo ipsis literis? Totalmente repetindo. Inclusive, aqui nós discutimos o ano passado, o tempo todo, a questão dos incentivos fiscais. Os incentivos fiscais continuam aí, na mesma ordem do dia. Está aí anotado. Ora, se não se reduz o método, a maneira, a forma dos incentivos fiscais, como é que você vai poder ou querer trabalhar exatamente a recuperação financeira do Estado do Rio de Janeiro? É impossível. Lamento profundamente o que nós estamos realmente assistindo nesta casa. Quer dizer, não se vê uma preocupação da maioria dos deputados e deputadas desta casa, preocupados em realmente discutir os reais problemas do Estado do Rio de Janeiro. Se o Estado do Rio de Janeiro está falido, se o Estado do Rio de Janeiro está com sua estrutura administrativa totalmente desorganizada, se é preciso que haja correção de tudo que foi feito de errado até agora, tem que se mudar exatamente a postura, tem que se mudar os procedimentos de como deva se atuar nesta casa legislativa, na discussão dos problemas que são importantes e relevantes para o Estado do Rio de Janeiro. É isto que esta casa aqui tem que se preocupar. E não se preocupar com assuntos que não nobrece, muito pelo contrário, desqualifica a ação do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. E a população que está lá fora, a sociedade que está lá fora, está precisando de um outro tipo de legislativo e não este que a gente está começando a ver e se tornando usual no dia a dia aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lamento profundamente. Lamento profundamente. Eu gostaria, sim, que a liderança, que aqueles que apoiam o governo do Estado estivesse aqui exatamente discutindo a lei de diretrizes orçamentárias enviadas para esta casa pelo... Eu gostaria, exatamente para a gente ouvir até as justificativas daquilo que a gente está trabalhando, como a gente trabalhou exatamente na Comissão de Orçamento, e dizendo, votamos realmente favorável, mas apresentando ressalvas. E as ressalvas, exatamente isso que está sendo apontado. Quer dizer, o método como está se elaborando projetos de diretrizes de lei orçamentária não tem nada de diferente em relação àqueles que foram apresentados e que serviram de bases para a elaboração da lei orçamentária anual nos anos de 2018, 2017, 2016, 2015, que são os anos apontados pelo governo atual, que levaram exatamente o Estado do Rio de Janeiro à situação de falência financeira, à situação de total desorganização na sua estrutura administrativa. Então, eu acho que esta discussão, senhor presidente, nós devamos trabalhar aqui nesta casa, devido à importância e relevância do tema que ela trata, que é o instrumento que terá o governo nas mãos exatamente para trabalhar saídas e superação das dificuldades que vive hoje o Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações e, noutra oportunidade, voltarei
a realmente discutir mais este assunto que eu acho muito importante.